Graça e paz, irmãos. Então, dando seguimento agora no nosso curso teológico, curso médio de teologia, curso alfa. Estamos iniciando então Epístolas Pastorais, módulo 18. Vamos abordar neste módulo então a carta a Timóteo e a Tito. Então, primeira e segunda cartas enviada a Timóteo e primeira ou única, na verdade, carta enviada a Tito. São as cartas pastorais. Bora lá? Iniciaremos então com o capítulo 1 desta unidade, que vai falar basicamente sobre as marcas das cartas pastorais. Neste inteirinho, nós vamos abordar algumas peculiaridades dessas cartas, que dá para nos diferenciar bem das demais epístolas que nós já estudamos anteriormente. Elas eram dirigidas, então, as pastorais eram dirigidas especificamente a pessoas, neste caso, então, a Timóteo e a Tito. O vocabulário também é bem diferenciado sim, e até por ser mais pessoal, mas paralelo a isso nós vamos ver alguns questionamentos que foram tomados ou levados adiante em vista dessa questão do vocabulário, da questão da escrita. Ela não segue o mesmo gênero, o gênero do organograma habitual das suas epístolas, né, na questão das saudações, ações de graças, tratamento de assuntos, não. A saudação ela é notadamente diferente e ela tem um teor altamente ministerial e apologético. Abordando então questões preliminares a respeito dela, nós vemos que a autoria, então o autor da carta, ele se apresenta a Timóteo como sendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo mandato de Deus. A Tito ele se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus em Cristo. De Jesus Cristo, no caso. Então, essas três cartas, no caso, 1º, 2º Timóteo e Tito, o autor se apresenta sendo Paulo. Os destinatários também, em seguida, ele identifica os destinatários. Em 1 Timóteo, o Timóteo, na verdade, ele identifica Timóteo como verdadeiro filho na fé, e Tito também, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. O próprio Paulo se identifica como o escritor e também identifica seus destinatários. E com isso nós entendemos três coisas. Tito e Paulo são fruto do trabalho de Paulo, trabalho ministerial, filhos na fé. Ele ressalta a forma, e é ressaltada a forma que ele trata esses rapazes, esses jovens. Então dá para entender que é assim que ele trata as suas comunidades que ele iniciou e que ele dá, na verdade, o seu atendimento. E em terceiro podemos observar que, sendo filhos, eles têm uma missão de levar adiante então a mensagem do evangelho e o legado dele, tecnicamente falando. Vemos a questão da contestação da autoria, algumas contestações a respeito da autoria dessas cartas por parte de Paulo. Nós vejamos então. Esse debate ele teve início no século XIX e, na verdade, são estimulados pelas pesquisas histórico-críticas, que nós vemos que foram bem aplicadas nesse período, eles questionam a autoria pelo seguinte fato, né? Eles, na verdade, dão alcunha, dão o codinome ou o nome dessas cartas como pseudográficas, ou falsas, né? Ou deuteropaulinas. É a alcunha que eles dão essas cartas, este movimento. E nós vamos citar dois exemplos. O primeiro que foi em 1807 por Schleimer Marker, questionando o 1 Timóteo, né? Ele, primeiramente, em 1807 ele questionou a autoria em 1 Timóteo, e lá no ano seguinte Holtzman ele ampliou esse questionamento, então essa dúvida a 2 Timóteo e a Tito, e os argumentos é que os escritos não tocam o mesmo ritmo literário, né, os chamados corpus paulino, e aparece, na verdade, eles também questionam que parece de Paulo, mas não é de Paulo. De acordo com o dicionário Wycliffe, né, as cartas na verdade, têm um apreço tão diferente que é possível identificar 65 palavras gregas clássicas, né, diferentemente das demais. As cartas possuem, o total das palavras das cartas são 901 palavras, das quais 306
são completamente novas no vocabulário de Paulo. Na verdade, não dá para deixar passar os argumentos nem pró nem contra. Então, todo teólogo, todo estudioso da Bíblia deve saber que existem questionamentos e existem amparos fortes para ambos os lados. Bom, era isso de saída, de momento. Bons estudos e graça e paz.